Vou ensinar a fazer um quadrinho decorado com a técnica do patchwork embutido. Mas antes de ensinar o patchwork, eu vou fazer uma pátina simples, que é a pintura da moldura desse quadrinho. Tá? Então a moldura é uma moldura como essa, de madeira Pinus e MDF. Eu vou aplicar nessa moldura a tinta Decorfix Fosca na cor areia. Tá? Eu vou aplicar 3 demãos e deixar secar bem e vai ficar desse jeito aqui. Esse é um quadrinho um pouco menor, mas o acabamento é exatamente esse. Bom, então agora eu vou fazer uma pátina com médio envelhecedor, tá? Na cor marrom madeira. Eu vou colocar aqui esse produto, um envelhecedor, uma pequena quantidade. E vou aplicar com um pincel. Tá? Vou aplicar aqui. Vou espalhar bem, não precisa colocar muito. Tá? E vou fazer isso em toda a moldura, tá? Tanto na parte da frente como na parte de fora. Aqui na parte interna eu posso aplicar ou não, aí é opcional porque essa parte não vai ficar aparente depois. Tá? É importante, ó, você aplicar o envelhecedor e já ir limpando por partes, enquanto ele ainda tá úmido, tá? Que é para dar esse efeito já desgastado de pátina. E você vai continuar esse trabalho até completar toda a moldura. Aqui a moldura já está seca, né? Já apliquei, já está seca. Agora eu vou pegar uma lixa para madeira e vou desgastar para fazer esse efeito da pátina. Vou fazer isso em toda a peça também. Bom, a moldura já está pronta. E agora eu vou pegar a placa de isopor plume, que é essa plaquinha aqui, ela já está na medida interna da moldura, né, do quadrinho, porque é nela que eu vou trabalhar, tá? O isopor plume, ele é uma plaquinha de isopor, essa tem 5 milímetros de espessura, que é meio centímetro, e ela tem um papel na parte de cima e o mesmo papel na parte de baixo. Então ela é mais firme, é mais fácil para a gente trabalhar nesse tipo de material. Eu vou transferir o risco, né, para manta. Então, um risco é um desenho, ó, no papel vegetal. Eu vou posicionar aqui na manta. E o jeito de transferir é um pouco diferente. A gente não vai utilizar carbono, a gente vai usar uma ferramenta, uma agulha de 3 pontas, essa aqui. Ou se você não tiver essa ferramenta, você pode utilizar uma agulha e aí você vai fazer furinho por furinho. Tá? Essa ferramenta facilita porque você já faz 3 furos de cada vez, ó, como eu vou seguindo o desenho e vou furando, ó. Tá? Claro, ó, se você não tiver a ferramenta, você tem uma agulha. Você vai fazer cada furinho, então vai ser um pouquinho mais demorado, mas você pode utilizar a agulha também. Então você pode utilizar um estilete de ponta, como esse aqui, ó. É um estilete de precisão, ele tem a ponta mais afinada. E eu vou simplesmente acompanhar os furinhos e fazer o corte, tá? Sem vazar completamente, né? Sem chegar no outro lado da manta plume, mas eu vou seguir e vou fazer um corte. Se você tiver o estilete comum, também é possível, ó. Você deixa a ponta não muito grande e vai cortando com esse estilete também, tá? Até chegar nesse ponto aqui, ó. Então eu já tô com ele todo cortado com estilete também. Bom, eu escolhi 4 tecidos, né? São 4 estampas diferentes que naturalmente elas estão combinando. Você pode usar qualquer combinação de tecidos que você tenha. E agora eu vou transferir esse risco para os tecidos da seguinte maneira, ó. A minha imagem, meu quadrinho vai ser assim. Então, na hora de transferir no verso do tecido, eu vou inverter o risco, tá? Vou colocar um carbono e vou transferir o risco aqui para os tecidos. Então, eu vou fazer isso para cada parte da minha figura. O chão é um tecido, o gato é outro, o rabo e o coração, o terceiro tecido e todo o fundo, mais um tecido, tá? E na hora de recortar, você vai deixar uma margem de mais ou menos 5 milímetros, né? 4 milímetros,
mais ou menos, tanto para cima como para baixo, ó. Vou recortar aqui, como nas laterais. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, eu já recortei os tecidos, eu quero explicar como que a gente faz esse tipo de técnica, ó. Em primeiro lugar, essa parte toda externa vai receber esse tecido aqui, tá? Então, eu recortei esse tecido, sempre deixando uma margem a mais aqui pra dentro, tá? Que eu vou embutir ele nessa área. E aqui em cima, onde eu vou fazer o acabamento, eu posso deixar uma margem ainda maior, assim como nas laterais também, tá? Você pode deixar uma margem maior para fazer o acabamento depois. Aí, os outros retalhos, ó, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Esse verdinho vai vir aqui. Esse aqui é o gato, tá? E o gato tem uma particularidade, né? Ele tem o coração que tem que ser vazado. Então, eu vou vazar o coração, ó, eu já risquei. Eu vou vazar da seguinte maneira, ó, eu vou dar um piquezinho aqui com a tesoura. E venho com a tesoura... Sempre deixando essa margem, tá? Os tecidos têm que ter a margem tanto de um lado quanto de outro, ou seja, a borda pra cá e a borda pra lá. E o coração, ó, ele já veio, eu já recortei, assim como o rabo do gato também, ó. Tá? Então, eu vou dar uns picos aqui, ó, só pra facilitar na hora de encaixar o tecido, senão eu não consigo fazer o embutido, tá? As partes mais retas são mais fáceis, isso a gente faz nas partes mais arredondadas, tá? Primeiro eu vou pegar a cola pano, que é a cola para fixar tecido. Vou pegar um pincelzinho. Vou aplicar a cola pano, ó, aqui nessa área onde eu vou fixar o verde, mas eu não chego no corte que eu fiz com estilete, tá? Isso é importante, porque se você colar muito rente, a abertura aqui do estilete, o tecido vai ficar travado, não vai entrar ali pra dentro. Então, eu coloco a cola sem chegar na margem, tá? Eu vou encaixar o tecido aqui no corte, ó. Com essa espátula, eu vou afundar o tecido aqui pra dentro, ó. Desse jeito aqui, ó. Com a espátula é fácil porque você vai empurrando, vai abrindo mais o corte e o tecido já vai entrando pra dentro. Ó, então, eu já terminei aqui a parte verde. Eu vou fazer o acabamento aqui de baixo, já vou deixar pronto, tá? Que é da seguinte maneira, ó, vou passar a cola pano aqui. Eu deixei uma margem maior de tecido justamente para fazer a voltinha. Tá? Tô exagerando um pouco na quantidade de cola, que é para não escapar nada, tá? Eu vou colocar e vou virar. Eu não vou me preocupar por enquanto com esse acabamento lateral, tá? Eu vou fazer primeiro o acabamento só inferior, tá? E vou deixar as laterais do jeito que elas estão aqui. Vou continuar, vou colocar agora o gato, tá? É esse tecido aqui que eu vou utilizar para fazer o corpo do gato. Então, primeira etapa, passar a cola, lembrando de não encostar no vinco. Ó, eu coloquei o tecido aqui em cima, aí assim que você coloca, né, você alisa bem para assentar com a cola, e aí você começa a encaixar, tá? Novamente, com a espátula, eu vou encaixando, ó, às vezes eu levanto o tecido para ver exatamente aonde tá o vinco, né? Que eu tenho que encaixar o tecido corretamente aqui no vinco, tá? E vou fazer isso até completar esse tecido que é o corpo do gato.